Fala galera, eu sou o Marcelo novamente aqui. Na aula de hoje a gente vai modificar a tela de cadastro para fazer a alteração de dados conforme a gente tinha combinado na aula anterior. E além disso eu vou fazer alguns ajustes para que isso funcione corretamente, ok? Então vamos aqui para a tela para continuar o nosso sistema. Bom, então estamos aqui na tela de listagem de categorias. Eu vou aqui abrir a parte visual dela, né? E por enquanto a gente tem o botão cadastrar, ok? Então, o primeiro passo, a gente vai adicionar um novo botão aqui. E esse botão, eu vou até modificar a ordem dele aqui, né? Vou colocar aqui do lado. Botão direito, vou trocar o texto dele para novo. Ou nova, né? Vai ser uma nova categoria. Botão direito, alterar o nome da variável. Esse vai ser o botão novo. Então, btn novo. Vou clicar duas vezes. E aí, pessoal, a gente observa aqui o código do botão novo, né? Só que para criar uma nova categoria, o que eu vou fazer? Assim que eu fizer o cadastro, ele vai atualizar essa lista aqui para mim, certo? Então, eu vou lá na tela de cadastro. Aqui na parte superior, eu vou criar uma variável privada também, private tela lista. E o nome dela vai ser tela de listagem. E eu vou fazer uma modificação aqui no meu construtor para receber a tela de listagem de categorias. E aí, this.tela listagem é igual a tela de listagem. Beleza? Então, com isso, o que vai acontecer? Eu vou receber uma referência da tela de listagem. E aí eu vou conseguir modificar aquela lista, né, atualizando com a nova categoria cadastrada. E além disso, eu vou modificar o meu botão de gravação para que depois de dar a mensagem de sucesso, ele execute o seguinte comando: tela listagem, ponto, montar lista de categorias, que é para ele atualizar a lista. E eu vou colocar um dispose, que serve para fechar a tela de cadastro. Beleza? Então, volto aqui para a tela de listagem. E aqui, no botão novo, a gente vai fazer o seguinte código: tela cadastro categoria, ou melhor, eu já posso fazer direto, tá? Eu vou fazer assim, ó, new tela cadastro categoria, abre parênteses, this, para que ele pegue a referência da própria tela, que eu estou, né, no caso a tela de listagem, ponto set visible true. Ou seja, ele vai criar um objeto da tela de cadastro, passando como referência a tela de listagem e abrindo essa tela logo em seguida. Agora eu vou executar a minha tela de listagem. Ele deu um erro, vou cancelar a execução e vou abrir a tela de listagem para tentar descobrir o motivo do erro. Vamos ver. Bom, o erro acontece por quê? Porque aqui na tela de cadastro, ele possui o método principal, que é esse método main aqui. E aí o que acontece? Eu vou deletar esse método principal. Por quê? Porque nesse momento a tela de cadastro ela só vai ser executada a partir da tela de listagem. Tá? Então eu salvei aqui o meu código. Se eu tentar executar a tela de cadastro, ele não vai mais conseguir, né, porque eu apaguei o método principal. E agora eu volto na tela de listagem e executo o meu programa. Então agora ele tem a tela de listagem até listagem de categorias aberta. Eu vou clicar em nova e ele vai abrir para mim a tela de cadastro. Então eu vou cadastrar uma nova categoria agora de jogo, tá? Vou botar aqui, ó, jogo de tiro. Ok? Vou marcar a opção que é tipo de jogo, né? Uma categoria para jogo.
e vou gravar. Então, ó, categoria inserida com sucesso. Quando eu der o OK, ele vai fechar a janela de cadastro e vai atualizar a listagem com a nova categoria inserida. Então, pronto. Finalizamos o primeiro ajuste na tela de cadastro de categorias. Ok? Vou fechar o meu sistema. E a primeira parte já está ok. Agora, a gente vai adicionar um novo botão. Vou clicar aqui no botão. Vou colocar aqui na tela. Vou editar o texto dele, que é o alterar. Vou clicar com o botão direito e alterar o nome da variável dele, que vai ser btn alterar. Vou arrastar aqui o excluir, pronto. Modifiquei aqui a sequência, né? Modifiquei a ordem dos botões. E agora vou clicar duas vezes no botão de alteração. O próprio NetBeans já cria para mim o método ActionPerformed para o botão alterar, né? E agora, pessoal, na hora de fazer a alteração, eu preciso pegar uma das categorias selecionadas pelo usuário. Então, eu vou precisar fazer a mesma coisa que eu fiz no botão de exclusão. Basta que eu crie uma variável linha, do tipo inteiro, e ela vai receber tabela categoria. Eu posso digitar só o início e dar um Ctrl espaço, que ele completa para mim. Ponto get selected row, ou seja, ele vai pegar qual foi a linha selecionada. Aqui eu vou fazer uma verificação para ver se foi realmente selecionada uma linha. Então, se linha igual a -1, significa que eu não selecionei uma categoria. Então, vou dar uma mensagem aqui, ó, Ctrl JOP, Ctrl espaço, Enter, ponto show message dialog, Enter novamente. Aqui eu passo o comando this, e aqui eu coloco a mensagem que eu quero mostrar. Selecione uma categoria. Else, então, se a linha for -1, ele vai dar a mensagem, selecione uma categoria. Agora, se ele for diferente de -1, aí ele vai abrir essa parte de baixo aqui pra gente. Então, eu vou pegar qual a categoria que está na linha selecionada pelo cliente. Então, categoria vai ser igual a categorias.get, abre parênteses e eu coloco a linha selecionada pelo usuário. Agora, eu vou criar a tela de cadastro de categoria, do jeito que foi feito aqui em cima. Só que, como eu preciso da categoria na hora de fazer a alteração, eu vou criar um objeto da tela de categoria. Tela de cadastro de categoria. Então, aqui, ó, tela cadastro, Ctrl espaço, né, para ele completar para mim. Então, aqui eu vou botar CAD categoria, igual a new, tela, cadastro categoria. Basta eu apertar o Enter que ele já completa para mim com o código necessário. Lembrando que esse this é uma ligação entre a tela de listagem a minha tela de cadastro, para que eu consiga depois atualizar a minha listagem. Agora eu faço o seguinte, eu posso já colocar aqui, ó, CAD categoria, ponto set visible, true. Só que tem um detalhe, eu preciso pegar a categoria selecionada pelo meu usuário e passar lá para a tela de cadastro para que ele carregue os dados para mim e mostre as informações na tela. Então, eu vou voltar na tela de cadastro, vou lá em cima, eu vou colocar aqui, logo abaixo do método construtor, um método public, void, set categoria, recebendo a minha categoria, abre chaves e fecha em seguida. Então, o método setCategoria, o que ele vai fazer? Ele vai receber lá da tela de listagem uma nova categoria e, com essa categoria recebida, ele vai preencher os dados da tela. E também preencher o meu objeto categoria que está aqui em cima. Então, eu vou colocar assim, ó, this.categoria é igual a categoria. E, além disso, eu vou preencher o campo texto. O campo texto e o campo tipo, né? Que o texto é o nome da categoria.
Então, txt categoria ponto set text vai ser igual a categoria ponto get nome. O próximo passo é preencher o tipo, né? Então, eu vou fazer a seguinte verificação. Se categoria.getTypo for igual a F, significa que o filme tem que ser selecionado. Então, eu vou colocar aqui, ó, rdb filme.setSelected true. Ou seja, eu estou selecionando o tipo filme. Coloco um outro if, categoria.getTypo igual a J. Abre a minha chave novamente. rdb jogo.setSelected true. E aqui, pessoal, eu posso até colocar o seguinte, eu posso colocar um else aqui, porque se o tipo for F, eu não preciso fazer um outro teste para saber se é J. Eu já vou selecionar automaticamente o meu filme e ignorar o que vem aqui em seguida. Agora, se o tipo não for F, aí sim, ele vai cair no else e vai verificar se o tipo é J para que ele consiga selecionar o jogo. Ok? Vou voltar agora na tela de listagem. Vou aqui, antes de mostrar a tela, eu vou colocar o seguinte comando. cad categoria, .set categoria, e se eu apertar Enter, automaticamente ele já preenche com esse objeto aqui que eu selecionei lá das minhas categorias. Então, ele já vai passar essa informação lá para outra tela. Então, vou colocar um comentário aqui. Envia a categoria selecionada para a tela de alteração. Eu vou pegar esse comentário, vou recortar ele aqui e vou colocar aqui em cima. Beleza? Então, ele pega a categoria que eu selecionei e manda lá para a tela de alteração. Eu vou rodar o sistema agora, só que ele ainda não está preparado para fazer a alteração no banco de dados. Tá? É só para a gente ver se ele já está carregando as informações na tela. Então, Shift F6. Então, temos aí as 3 categorias, sendo que jogo de tiro foi a última que eu inseri. Então, ó, selecionei, alterar. Então, ele já trouxe para mim o jogo de tiro. Se eu clico em gravar, ele vai dar a mensagem, ó, categoria inserida com sucesso. E aí vocês vão ver que, olha só, temos agora uma categoria repetida. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou excluir uma delas, porque eu não quero que seja repetido. Tá? Então, ó, vou clicar em excluir. Deseja realmente excluir. Vou colocar sim. E vou dar OK. Então, beleza. Apagamos a categoria. Vou tentar alterar sem selecionar ninguém. Aí ele diz, ó, selecione uma categoria. Vou tentar excluir. Selecione uma categoria. Tá? Então, ele só vai fazer ou alteração ou exclusão se eu selecionar algum deles. Agora, tem 2 detalhes que eu preciso ajustar na tela de cadastro. Eu preciso preparar ela para fazer a alteração dos dados e também preciso fazer uma pequena mudança por causa disso aqui. Ó. Se eu abro ela pelo botão novo ou pelo botão alterar, se eu não, por exemplo, eu não quero gravar isso aqui. Então, eu vou fechar e o meu sistema automaticamente, você pode observar que ele foi encerrado. Tá? E não é isso que eu quero. Eu quero que ele seja encerrado apenas quando eu sair da tela de listagem, porque ela que é a tela principal. A outra é uma tela secundária. Então, vamos fazer essa primeira mudança. Vou clicar na tela de cadastro. Lá no meu projeto, que é onde eu vejo a parte visual do sistema, eu vou selecionar o meu formulário, que é essa parte cinza aqui. E aqui, ó, nas minhas propriedades, eu vou mudar aqui a minha câmera de lugar. Então, aqui nas minhas propriedades, eu preciso ali selecionar isso aqui, ó. Default Close Operation. Eu tenho que mudar de Exist on Close, né? Ou seja, quando eu sair, ele encerra o meu programa. Eu vou trocar para Dispose, tá? Porque, como a gente viu lá no código fonte,
na parte de gravação, ó, o Dispose, ó, ele fecha a tela de cadastro. Então ele fecha a tela de cadastro e também libera o espaço da memória que estava sendo usado por ela. Beleza? Então, a primeira alteração foi feita. Agora, a gente precisa fazer uma outra modificação nessa parte do código aqui, ó. Por quê? Porque nesse caso, pessoal, o nosso sistema só está fazendo um cadastro, beleza? E a gente precisa fazer o cadastro e também a alteração dos dados. Então, agora, o que eu vou fazer? Para que a gente consiga fazer a alteração de dados, eu preciso colocar um comando aqui que ele execute alteração quando o meu usuário estiver alterando os dados. E como que eu vou saber disso? Quando ele estiver com o ID da categoria diferente de 0. Porque quando for igual a 0 é porque eu estou inserindo uma nova categoria. Mas para organizar melhor essa parte do meu código, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar métodos separados tanto para inserir quanto para alterar os dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou pegar esse trecho de código aqui do inserir e vou criar aqui embaixo um novo método. Private, que eu não quero que ele seja liberado lá para fora, né? Eu quero que ele seja privado somente a essa classe. Void, porque ele não vai retornar nenhum valor. Inserir. Abre parênteses, abre chaves e aperta o Enter para ele fechar em seguida. Então, todos esses códigos aqui, ó, eu vou recortar e vou colar aqui dentro do inserir. Eu vou arrumar a tabulação do código, né? Então, pronto, ó, esse vai ser o código do inserir. E agora, aqui dentro, eu vou executar o método inserir, tá? Então, primeiro, eu tenho que saber se eu quero inserir ou alterar, né? Então, ó, se o tipo for diferente de vazio, é porque a pessoa selecionou o tipo, né? Então, ele não precisa dar essa mensagem. Aí, agora, eu vou verificar. É para fazer uma alteração ou é para fazer um cadastro? Então, eu vou colocar if categoria.getID for igual a 0, significa que eu quero inserir uma nova categoria. Então, eu coloco o seguinte comando. Inserir, abre parênteses, ponto e vírgula. Se não, abre chaves e aperta Enter. Eu quero fazer o quê? Alterar. Abre parênteses, ponto e vírgula. Só que o alterar ainda não existe, né? A gente precisa criar esse método alterar. Então aqui, ó, o botão inserir, já está ok. Eu vou simplesmente eu posso fazer o seguinte, eu posso copiar tudo que está aqui, ó, Ctrl C, vou dar Enter aqui, private void alterar, abre parênteses, abre chaves e aperto Enter para ele fechar logo embaixo. E aí eu vou dar um Ctrl V. A diferença vai ser no seguinte, ao invés de chamar a categoria DAO inserir, eu vou chamar a categoria DAO alterar, a gente também já criou ele lá na classe. Ao invés de dar a mensagem de inserida, vai ser alterada, com sucesso. E a mensagem de erro, se der algum erro, né? Erro ao alterar a categoria. Então, feito isso, o erro que tinha aqui antes, ele foi corrigido. Tá certo? Então, vou minimizar aqui o código. Então, olha só. Peguei o nome da categoria lá da tela. Aqui eu peguei o tipo, né? Eu verifico se o tipo está selecionado lá na tela. Aqui, verifico se foi selecionado algum tipo, né? Porque se ele não for nem do tipo filme, nem do tipo jogo, ele vai ser um tipo vazio, né? Então, ele vai dar a mensagem de selecione um tipo de categoria. Beleza, o tipo está preenchido, aí aqui eu verifico se o código for igual a 0, significa que eu quero inserir uma nova categoria. Aí ele vai chamar o método inserir. E se o código não for 0, é porque eu quero alterar essa categoria. Aí ele vai lá e chama o método alterar. Tá?
No método inserir, a gente já tinha visto antes, ele tenta executar o inserir. E a gente viu lá na hora que a gente estava fazendo o teste da classe DAO, que quando ele consegue inserir, ele retorna verdadeiro. Então ele vai executar tudo que está aqui. Ó. Ele vai executar a mensagem de sucesso, vai atualizar a lista lá na tela de listagem e vai fechar essa tela de cadastro. Esconde o código aqui do inserir, mostra o código do alterar, pelo botão de mais, e é a mesma coisa do inserir. A diferença é o método, que a gente está chamando é o método alterar. Se deu tudo certo, ele dá a mensagem alterada com sucesso, atualiza a lista e finaliza fechando a tela. Se deu alguma coisa errada na hora de alterar, ele vai dar a mensagem erro ao alterar a categoria. E pronto, a gente finalizou todas as modificações necessárias para realizar a alteração de dados. Agora vamos voltar à tela de teste, né, que é a tela de listagem, e executar o programa a partir dela. Shift e F6. Então, estamos agora na tela de alteração. Vou clicar aqui, ó, jogo de tiro, vou alterar. Ao invés de jogo de tiro, eu quero ter jogo FPS. Vou clicar em gravar. E olha só que interessante, categoria alterada com sucesso. Então, a gente já sabe que ele entrou lá no método de alteração. Quando eu der OK, ele vai sumir o jogo de tiro e vai aparecer o jogo de FPS. Eu vou clicar em nova categoria. Vou colocar aventura. Isso é um jogo, é um tipo de categoria para jogo. E vou gravar. Então tá aqui, ó, categoria inserida com sucesso. OK. E apareceu aqui uma nova categoria de jogo. Então a gente encerrou todo o CRUD de categoria. Criamos a tela de listagem, o botão de excluir, de incluir e de alterar categorias. Então, espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo o que você achou do nosso vídeo, dê like, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Um forte abraço e falou, até a próxima!